2 Coríntios, capítulo número 1, versículo número 20. Diz exatamente o seguinte: porque todas quantas promessas há de Deus são dele, sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Oh glória! Porque todas quantas promessas há de Deus são nele, sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos. Mais uma vez, obrigado por trazê-los aqui, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu intitularei rapidamente essa mensagem de hoje. Vou ficar olhando ali para o relógio. A promessa. O tema da mensagem de hoje: a espera nunca será maior que a promessa. A espera nunca será maior que a promessa. Meus irmãos, quando Paulo escreve a carta no primeiro século aos irmãos da igreja de Corinto, ele fala este versículo que eu li já 2 vezes, não me canso de ler. Porque todas quantas promessas há de Deus, aí a chave do versículo está aqui, são nele. Ele promete porque ele está prometendo baseando-se nele. Nele e por ele o amém. O que quer dizer o amém? Quem sabe o que quer dizer amém? Amém quer dizer assim seja. Então o apóstolo Paulo estava dizendo que quando Deus promete, Nina e sua família, irmã Lourdes, quando Deus promete, rapaz bonito, deixa eu dizer para você, quando Deus promete, ele promete por causa dele, por ele e pelo nome dele. Então é impossível Deus não cumprir uma promessa que ele prometeu nele e por ele. Por quê? Porque quando ele promete, é por ele e nele. Entenda, talvez você esteja dizendo, não estou entendendo, vou lhe explicar. Quando alguém dá garantia de algo, o que é que ele diz? Normalmente um profissional, um mecânico, um técnico de eletrônica, ele diz, não rapaz, pode confiar em mim, na minha palavra, eu dou garantia. Isso aqui, se quebrar, eu conserto de graça. Mas tem certeza que não vai quebrar. Ele está garantindo porque ele confia no serviço dele, na palavra dele, no profissional que ele é. É ou não é? Deus, quando faz as coisas, ele promete, porque ele sabe que ele, o Deus Todo-Poderoso, o Deus invencível, o Deus eterno, o Deus justo, o Deus que está acima de todas as coisas, ele trabalha para cumprir a sua promessa, porque ele faz a promessa por causa dele e por ele. Talvez você não entendeu ainda o peso dessa palavra, mas o Deus Todo-Poderoso tem uma característica que nenhum de nós temos. Quem aqui nunca fez algo que depois disse, caramba, eu não devia ter feito, me arrependo do que fiz? Quem aqui alguém nunca se arrependeu do que fez? Deus é diferente. Deus faz e não se arrepende. Quando você vê na Bíblia, você talvez esteja pensando agora, os crentes mais velhos, mais pastores, já leem na Bíblia que Deus se arrependeu. A linguagem em português, ela é pobre. A linguagem em português, ela não consegue traduzir o hebraico nem o grego. Por isso que João Ferreira de Almeida colocou em alguns textos em Levítico e Deuteronômio, Deus se arrependeu de ter feito homem. Deus nunca se arrepende. Deus pode mudar de ideia, Deus pode mudar a direção do seu pensamento, mas se arrepender do que faz? Não. Por que ele não se arrepende? Porque ele sabe o passado, o presente e o futuro. Então ele não é pego de surpresa, ele nunca vai se arrepender do que fez, porque ele sabe tudo, vê tudo, contempla tudo, está aqui esta noite contemplando a mim e a você. Então ele é um Deus que não se arrepende. O Deus que não se arrepende, quando ele promete, ele está dizendo, eu velo pela minha palavra, eu cumpro a minha palavra quando eu prometo fazer. Perceba, meus amados irmãos, a palavra de Deus é poderosa. Deus não é homem para que minta, diz Números capítulo 23, nem filho do homem para que se arrependa. Moisés, quando escreveu o Pentateuco, mais especificamente o livro de Números, ele estava dizendo, o homem se arrepende, o filho do homem se arrepende, mas Deus nem mente, nem se engana, nem se equivoca,
nem se arrepende. Esse Deus que você e eu servimos, o Deus que não muda de direção quando promete. Deus prometeu a Abraão, lá no capítulo 18 do Gênesis, homem segundo o meu coração, Davi. Ele prometeu a Abraão: eu vou dar a você um filho. Mas Senhor, eu já estou com 99 anos, eu já estou morto, a minha mulher tem 90, não sabe nem o que é ter útero mais. Mas o Senhor prometeu. Aí Hebreus, no capítulo número 11, diz: e Abraão creu contra a esperança. A esperança dizia: Abraão, Deus não vai cumprir não a promessa que fez, porque tu tem 99 anos, tua mulher tem 90, Deus não vai cumprir não. Aí Abraão disse: não, mas foi Deus quem prometeu, então se ele prometeu, ele vai cumprir, porque ele não é filho do homem que se arrependa, ele não é homem para que minta, então ele vai cumprir. Quando Abraão completa, no capítulo 21, Deus dá um filho a Abraão, o filho da promessa, e Deus cumpre em Abraão o que prometeu. Mas pastor, mas você pode dizer: pastor, isso foi Deus lá antigamente. Hoje, Deus, eu não sei não, Deus talvez não cumpra o que promete. Quem muda sou eu, quem muda é você. Quem tem uma ideia hoje, amanhã tem uma ideia diferente sobre o mesmo assunto, somos nós. Mas Deus é um ser que a sua característica é imutabilidade. Ou seja, ele não muda independente do tempo, independente da hora, independente da estação do ano. Ele continua sendo o mesmo. Ele já disse: eu sou Deus e não mudo. Percebam, meus amados, é muito poderoso você meditar na palavra de Deus. Eu estou há 4 dias sem dormir. Quando eu estou assim, eu entro lá no escritório e começo a meditar na palavra de Deus, e haja tema no juízo. E tem aqui 4 temas que Jesus me deu a oportunidade de preparar. Eu, antes de concluir, antes que eu esqueça, eu já quero lhe convidar para vir sexta-feira. Você não vai se arrepender de vir sexta-feira. Quem quer ouvir o tema da mensagem de sexta-feira? Tem certeza? Você garante que não vai se assustar? Características que o diabo tem que você precisa ter. Sexta-feira nós vamos falar disso. Pastor, que é isso, rapaz? O senhor está falando um absurdo. Venha sexta-feira que você vai ver. É impactante. Depois não diga que eu não avisei. Então, meus amados irmãos, perceba bem: Deus não se engana no que promete. A palavra dele é a mesma. Por isso que no hino que eu cantei aqui, que é o hino 107 da harpa, o autor dizia: eu estou firme nas promessas. Quando o crente confia em Deus, não são as circunstâncias que vai dizer a ele se ele vai continuar confiando, acreditando em Deus ou não. Quando o crente, quando o irmão, quando a irmã, quando você, quando eu acreditamos na promessa que Deus fez, Deus é radicalmente diferente de político. Político promete em período de campanha e normalmente não cumpre. O político promete só para ganhar teu voto. Normalmente, depois que ganha, não cumpre. Mas Deus, ele vela pelo que ele diz, para se fazer cumprir, para se fazer acontecer. Porque ele é um Deus imutável e um Deus de promessas. Eu queria que você entendesse esse texto nessa rápida mensagem que eu estou lhe dizendo. Isaías 55, versículo 11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Depois que Deus fala, depois que a gente confia, depois que Deus determina, a caneta dele não volta atrás, a assinatura dele não é apagada. O que ele disse, ninguém desmancha, e o que ele faz, ninguém derruba. Ele é Deus que cumpre com promessa. Eu só estou aqui hoje porque ele cumpre promessa. Você só está aqui esta noite e nós já adoramos ao Senhor porque ele cumpre promessa. E se você crê, eu quero lhe dizer: ele continua sendo o mesmo, e ele é Deus que ainda hoje faz promessa. Você precisa acreditar piamente na palavra de Deus. Quando eu li esse versículo, eu fiquei todo impactado, porque a palavra que sai da minha boca não vai voltar para mim vazia. Talvez você não entendeu o texto, eu vou lhe explicar. Eu estava dizendo aqui através da boca de Isaías: a palavra que eu falo não volta antes de acontecer aquilo que eu falei. Glória a Deus. Se você não tem
fé suficiente para acreditar no milagre que você precisa, no milagre que você vai levar para casa hoje. Saia daqui acreditando por causa da palavra, porque Deus é Deus que crê, que faz por causa do nome dele e por ele. Creia piamente. Eu posso ter a fé pequena, mas hoje eu vim aqui e vou sair com a fé maior do que cheguei. Vou receber o milagre que espero, o milagre que eu preciso, a bênção que eu aguardo, eu vou receber. E o crente que crê, ele não é assim. O irmão que crê, você que crê, não é assim. Eu não sei se eu vou receber. Talvez, eu não sei. Se eu lhe prometer, talvez você coloque uma dúvida, 2 dúvidas, 10 dúvidas do que eu lhe prometi. Mas se Deus lhe promete através da sua palavra, tenha certeza, ele vai cumprir. A sua palavra diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passa. A promessa de Deus não passa. Eita, meu Pai, se você entender o texto da palavra de Deus que eu estou lhe falando esta noite, você vai entender claramente o que eu estou lhe falando. Tem um tópico aqui na mensagem que eu coloquei. Uma característica que você tem certeza que recebe o milagre é quando você espera com maturidade. Irmã, o que é esperar com maturidade? É esperar com fé. Pastor, eu não entendi. Dê um exemplo. Aqui tem mais mulheres do que homens. Normalmente é assim. A maioria de vocês que estão aqui são mães, ou possivelmente serão. Quando a mulher engravida, ela não está vendo o bebê, ela só está vendo o volume na barriga. Antes de tirar o ultrassom, ela não está vendo o bebê. Ela não sabe se é menino ou menina. Ela só está vendo a barriga crescer. Mas ela já sabe o mês que o menino vai nascer. Mesmo sem ver, mesmo sem pegar, só sentindo. Por quê? Porque ela sabe que daquele ventre dela vai sair uma criança, uma criatura que ela vai amar até o fim da vida. Mesmo assim, é a fé com maturidade, é crer com inteligência. Você não vê, você possivelmente não toca na bênção, no milagre, mas você acredita e vive como se o milagre já aconteceu sem ter acontecido. Dá para entender ou está difícil? O crente que tem fé, que crê com inteligência, que crê na promessa, que crê em Deus, que crê na palavra, vive, mesmo sem receber o milagre ainda, como se já tivesse recebido. Ele vive ali: irmão, como é que está o senhor? Minha querida, meu querido, minha irmã, minha vizinha, meu primo, como é que está você? Eu estou bem. Já recebeu a bênção que Deus prometeu para você? Ainda não. Vai receber com certeza absoluta. Como é assim? Como assim você tem toda a certeza? Porque quem prometeu não foi homem, quem prometeu não foi político, quem prometeu não foi prefeito, quem prometeu não foi o vereador, quem prometeu não foi o deputado. E quem foi que prometeu? Foi Deus. Quando Deus promete, Ele cumpre a promessa. Abraão teve fé com maturidade. É só você ler o capítulo 22 do Gênesis. Quando você vai ver na Bíblia, você vê que o Deus que cumpre promessa. Em Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4, a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz um caráter de quem é aprovado. Paulo estava dizendo na carta aos Romanos: a dificuldade, a luta. Já dizia uma frase que eu não sei quem é o autor, que tudo que é conquistado com suor e sangue tem mais prazer, tem mais alegria. Tudo que é conquistado com luta, a gente agarra com prazer e com alegria. Tudo que é conquistado com facilidade vai embora com facilidade. Mas tudo que é conquistado com suor, com sangue, com garra, diz: não, aqui custou meu trabalho, aqui custou minha dedicação, aqui custou meu empenho, aqui custou. É assim, ó. Mesmo assim trabalha Deus. Quando você está perto de receber a promessa de Deus, às vezes, e é com certa frequência, acontecem tribulações, dificuldades, lutas, adversidades, que às vezes te pega de surpresa. Mas a Bíblia diz que a tribulação produz o quê? Paciência.
sem paciência, Rúbia, fica desesperado. Quem fica desesperado perde a esperança. Quem perde a esperança perde o controle. Quem perde o controle perde o foco. Quem perde o foco sai do centro da vontade de Deus. Quem sai do centro da vontade de Deus perde a direção. Quem perde a direção não recebe milagre. Quem não recebe milagre acaba caindo em depressão. Perceba, mas quando a gente olha para a Bíblia e vê Paulo diz em Romanos que a tribulação produz paciência e a paciência é esperança. A gente está passando pela prova, como diz o Lázaro, dando glória a Deus. Eu estou passando pela prova, mas a bênção está logo ali. Eu estou passando pela prova, mas meu milagre está logo ali. Eu estou passando pela prova, a minha vitória está logo ali. Mas que negócio é esse? Como é que ela consegue dizer isso? Ele consegue dizer isso em meio a tanta luta? É porque a gente não enxerga o aqui e o agora. A gente enxerga lá aí na frente, enxerga o futuro, enxerga mais adiante. Paulo disse, correndo sem olhar para trás, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Você não pode entender que todo o processo que você enfrenta vai te levar ao buraco, vai te levar ao fracasso, vai te levar a queda. Não! O processo que está acontecendo na sua vida te amadureceu, te preparou, fez com que você estivesse pronto para receber aquilo que Deus tem para você, especial, diferenciado. Por quê? Porque se Ele te der antes, você não está preparado. Se Ele te der depois, você já perdeu as esperanças. Então a bênção só chega para você na hora certa, no momento exato, no lugar exato, na hora exata. Meus amados irmãos, Jesus, que relógio abençoado. Eu queria dizer para você alguns exemplos para terminar. Talvez você esteja pensando, mas na Bíblia tem tanto exemplo de espera? Tem. Romanos capítulo 4, versículo 20 e 21 diz, porque Abraão não duvidou, mas fortaleceu-se na fé, dando glória a Deus. Sabe o que a gente aprende na hora da tribulação? Paulo disse aqui, através desse versículo, a gente dá para entender pelas linhas transculturais do texto. Paulo diz, vou repetir para você entender, porque Abraão não duvidou, mas fortaleceu a sua fé, dando glória a Deus. Quando eu sei que eu estou passando por prova, mas eu sei que a prova vai me levar ao caminho da vitória, aí mesmo na prova, Nina, eu estou dizendo aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado, Deus seja engrandecido é o nome do Senhor. Mas como é que ele consegue, que ela consegue glorificar a Deus numa luta dessa? É porque todo processo, toda situação difícil, todo obstáculo vai te levar para a promessa que Deus tem para você. Eu nunca vi uma mulher dizer que o parto não dói, mas depois da dor do parto você pega o seu presente eterno, o filho, depois do processo do parto, tão dolorido, tão sofrido, tão complicado. A mãe, depois que pega a criança, ela abraça, beija, ela chora, se emociona, e no mesmo minuto que ela pega a criança, ela se esquece do processo dolorido que passou instantes atrás. Sabe o que isso quer dizer? Que a bênção de Deus que vai chegar até você, pelo que Ele prometeu, vai fazer você esquecer todo o sofrimento do passado, toda a angústia do passado, toda a ansiedade do passado, e vai te fazer viver um presente dentro, de acordo, conforme, mediante o que Deus te prometeu e te entregou. Amém, Jesus. Porque Deus não é igual a alguns pedreiros que eu já vi passar pela minha vida. A gente acorda com o pedreiro, faz um acordo aí, eu vou pagar X para você rebocar parede Y, parede A, parede B, parede C, e deixar todo o acabamento pronto. Aí quando o pedreiro reboca a segunda, terceira parede, ele já quer o dinheiro todo. Mas peraí, meu filho, ainda falta 5 paredes para você terminar. Não, mas eu estou precisando, e às vezes a gente acaba pagando antes do serviço ser terminado, antes do pedreiro cumprir o que prometeu fazer, a gente paga. Deus não, Ele cumpre, entrega conforme o que prometeu e não te cobra nada. Meus amados,
Aí eu chego no tópico final da mensagem. A promessa de Deus é maior do que as circunstâncias que você está enfrentando. Quantas lutas você já passou e alguém chegou para você e olhou assim e disse: Magdalena, ô Nega, ô Cícera, ô minha mãe Teresa, valeu a pena todo esse processo que você passou para chegar até aqui? Na maioria das vezes a gente diz: como valeu? Quando ele estava passando pelo processo, eu até quis reclamar, quis duvidar, quis questionar Deus, mas depois que eu recebi a bênção que eu recebi, como valeu a pena. E se fosse preciso passar tudo de novo, você passaria? Com certeza valeu a pena. Já dizia Chagas Sobrinho: valeu a pena esperar, valeu a pena confiar e sua vida inteira consagrar a Deus, valeu a pena obedecer e com Jesus aqui viver. Naquele dia você vai dizer: meu Deus, valeu. Por isso que o texto bíblico que não sai da minha mente está escrito nos Salmos: o choro dura uma noite. Quando o salmista falou isso, Rúbia, meus irmãos, coronel, irmão Cícero, o salmista estava passando por um processo pontual. Quando ele diz: o choro dura apenas uma noite. Aí o texto original do grego, do hebraico, quer dizer assim: mas eu não vou me desesperar mediante a esta uma noite de choro. Por que, salmista? Porque todo dia amanhece, todo dia amanhece, todo dia amanhece. Aí o choro dura uma noite, mas todo dia amanhece. Então o choro dura uma noite, mas ao amanhecer, a promessa de Deus se cumpre. O que ele quer dizer com isso? Aguenta uma noite, porque todo processo de choro, de amargor, de luta, de adversidade, de guerra, de tribulação, só dura uma noite, só dura um momento, tem prazo de validade. Toda luta tem início, meio e fim. E toda luta que você passa com Deus você vai vencer, com Deus você vai receber a promessa, com Deus você vai superar, com Deus você vai passar por cima, com Deus, se for preciso, você vai caminhar sobre as águas como Pedro. Agora, em meio às circunstâncias que a gente enfrenta, quando a gente está andando por cima do problema, e a gente faz como Pedro, porque Pedro ia se afogando, andando por cima das águas, porque ele olhou para o tamanho do mar e disse: caramba, nem eu estou acreditando que eu estou conseguindo caminhar em cima da água. Aí quando ele se assustou com o tamanho do milagre que estava acontecendo com ele, aí a fé dele ficou desse tamanho aí, e afundando. Mas Jesus chegou, segurou pela mão dele e disse: por que duvidas, homem de pouca fé? Pegou pela mão e colocou novamente de pé. Deus vai passar com você nessa prova, e ainda que no meio dela você se questione, duvide, chama por Jesus, Ele está do teu lado. Ele não vai deixar você se afogar, Ele não deixa você morrer, Ele não deixa você se entregar ao desespero. Ele te pega pela mão e diz: não temas, porque eu te ajudo. Amados, meu Deus, não sei por que a fé, ela supera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não dá para terminar hoje. A fé que você tem em Deus, ela supera qualquer adversidade que você enfrenta. E normalmente, quando nós estamos fracos na fé, o problema parece ser maior do que nós. Permita-me citar a minha situação. Olhando para mim, as circunstâncias me dizem: você falta cartilagem no joelho, você está acima do peso, e antes de perder a perna, você teve deficiência.
Aí a medicina diz para mim, andar, Aí eu olho para mim e digo, quando eu estou com a fé bem pouquinho, é verdade, andar, Mas quando eu olho para o que Deus já fez na minha vida, já fez na tua vida, e pode fazer, porque Ele não muda, quem muda sou eu, e Ele pode aumentar a minha fé, porque Ele diz, os discípulos chegaram para Jesus, lá no Evangelho de João, e disse, Senhor, aumenta-nos a fé. Quando eu sei que Jesus pode aumentar a minha fé, e quando eu olho o que Ele já fez na minha vida, eu já estive morto, uma vez literalmente, e 2 vezes para semi-morto. E Jesus me trouxe novamente a vida. Quando eu olho o que Deus já fez na minha vida, eu digo, o que é voltar a andar mediante essas circunstâncias que eu estou achando que é impossível para mim, para o Deus que eu sirvo, para o Deus que eu creio, para o Deus que promete e cumpre, para o Deus que faz o que promete, não é nada. Então eu espero aqui, confiando que eu voltarei a estar de pé. Já dizia o hino antigo que você não era nem nascido quando esse hino já existia. Não olhe as circunstâncias. Não. Olhe o seu amor, o amor de Deus por você. Não seguir por vista, mas alegre, viva. Não são as circunstâncias que dizem como você vai viver, como você vai superar, como você vai resistir, como você vai vencer. Não são as circunstâncias. Quem diz como é que você vai vencer, vai superar, vai resistir, vai conquistar, é o Deus que você serve e a fé que você tem. Porque Ele é um Deus que cumpre promessas. Vou encerrar, vou fechar aqui, porque senão a gente... O relógio ali não espera. Assim será hoje, não dormiram. Que milagre. Irmãos, saia daqui hoje e volte no próximo culto, no próximo domingo. Comece essa semana, começa hoje dizendo, a minha fé estava pequena até ontem, mas depois dessa palavra de hoje, a minha fé está saindo maior do que chegou. Depois da palavra que eu ouvi hoje, eu vou crer como nunca que Deus vai cumprir o que eu me prometeu. Depois da palavra de hoje, eu vou ser uma nova pessoa, ter uma nova fé, viver um novo tempo, porque o Deus que eu creio é imutável. Glória a Deus. Amém. Como é o título da mensagem de sexta-feira? Característica que o diabo tem. Que você precisa ter. Sexta-feira vai ser essa mensagem. Pastor, eu nunca ouvi não. Me deu medo. Está na Bíblia. Filho. Eita, Jesus. A minha esposa me ama. Depois de terminar o culto, ou seja, eu posso contar aquela resenha. Depois, antes de dar a bênção apostólica, vou contar uma resenha para vocês. Mas, pastor, uma resenha do culto é uma resenha interessante. Jesus. Você já imaginou como será aquele dia? Viver ao lado de Jesus, como será? Você já imaginou o que Ele vai te falar? Quando olhar no fundo dos seus olhos e dizer teu nome,
pena esperar, valeu a pena confiar e sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer e por Jesus aqui sofreu. Naquele dia você vai dizer, meu Deus, valeu. Você já imaginou o que para você está preparado? O que a mente humana não imaginou? Esse dia vai ficar marcado na sua história. Quando você entrar no rosto de Jesus e contemplar a sua glória, valeu a pena esperar, valeu a pena confiar e sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer, meu Deus, valeu. Valeu a pena encerrar, valeu a pena confiar e sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer, meu Deus, valeu. Naquele dia você vai dizer, meu Deus, valeu. Aleluia. Valeu a pena você ter vindo aqui hoje. Irmãos, quem quiser contratar a Cícera como enfermeira, esteja à vontade. Ela foi cuidar do seu Francisco e, em vez de colocar colírio no rosto, no olho do seu Francisco, ela colocou ibuprofeno. O coitado do seu Francisco dizia: Cissa, tá ardendo pra caramba. O homem recém-operado do olho. Agora, eu desconfio, desconfiança minha aqui para nós, que ela não escuta. Ela disse a mim que o seu Francisco tinha feito muita raiva a ela. E em seguida, ela se enganou de colírio. Ela se enganou colírio Moura com ibuprofeno. Mas não fosse só, pastor. Desconfio eu que foi num momento de raiva. Ela disse: eu vou descontar essa raiva que ele está me fazendo. E colocou no olho do seu Francisco ibuprofeno. Depois que colocou, disse: Chico, pelo amor de Deus, eu não botei colírio, eu coloquei ibuprofeno. Gastaram 5 litros de água para lavar o olho do seu Francisco. Ela mandou o seu Francisco pendurar o olho para o remédio sair. Eu não sei como é que pendura o olho. Como é que pendura? O meu olho é apertado desse jeito, ia pendurar como? Mas o mal se vira bem, minha filha. Tá bem meio o olho dele, quando foi começando aqui. Aí ela disse que depois do ibuprofeno, o olho dele que estava vermelho, amanheceu branquinho. Eu quero acreditar que Deus pegou o remédio e fez um milagre através do remédio. Ele quer contratar a Cícera como enfermeira, diz amém. Deus me livre. Vamos orar, meus irmãos. Vocês gostaram de ter vindo de verdade? Oh, Jesus. Jesus, muito obrigado pela família vivendo o chamado, pelo Senhor ter colocado amor no nosso coração por 7 casas.
E acredito que amor no coração desse povo por nós. Senhor, que este culto tão abençoado possa ficar guardado na memória deles. Que eles possam crer no que foi louvado, no que foi pregado, no Deus que cumpre promessas. Pai, em nome de Jesus, certos, crendo, acreditando, confiando que o Senhor é o Deus que vai cumprir promessas. Pai, renove, Senhor, a fé deles, renove o ânimo, renove o vigor, restaure o casamento, restaure a saúde, restaure a família, restaure, Senhor, as emoções, tire a ansiedade, pânico, depressão, qualquer crise que eles estejam passando. Senhor, o Senhor é um Deus que promete pelo seu nome, cumpre pelo seu nome o que o Senhor fala. Então, o Senhor é um Deus que vai fazer cumprir aquilo que o Senhor prometeu hoje através da tua palavra. Pai, abençoe este povo, dá uma semana de vitória, uma segunda incrível, uma terça abençoada, uma quarta especial, uma quinta poderosa, uma sexta inesquecível, um sábado cheio da tua presença, e no domingo nós estejamos aqui te adorando. Pai, abençoe aqueles irmãos que vêm na sexta, vem no domingo, e em nome de Jesus, Senhor, leva em paz para os vossos lares, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo continue com você, com a sua casa e com a sua família. E você que gostou do culto e veio mais vezes aqui, diz: amém. Deus abençoe. Até o próximo culto. Um abraço. Jesus te ama. E a família vivendo o chamado também.